Capítulo 14. Acendi a luz na sala de terapia e fechei a porta. Quando me virei, Alice já havia se sentado, mas não na sua cadeira. Ela estava na minha cadeira. Normalmente eu teria explorado o significado desse gesto tão revelador, mas não disse nada. Se o fato de se sentar na minha cadeira significava que ela estava no comando, o fato é que estava mesmo. Eu me vi impaciente para chegar ao fim da história, agora que estávamos tão perto. Então me limitei a me sentar e esperar que ela começasse a falar. Com os olhos semicerrados, Alicia ficou totalmente imóvel. Por fim, disse. Eu estava amarrada na cadeira e toda vez que me mexia, o fio cortava ainda mais as minhas pernas, que começaram a sangrar. Era um alívio focar a atenção nos cortes e não nos meus pensamentos. Coisas muito assustadoras passavam pela minha cabeça. Eu achava que nunca mais veria Gabriel. Eu achava que ia morrer. E o que aconteceu? Ficamos lá sentados uma eternidade, engraçado. Sempre achei que o medo era uma sensação fria, mas não é. Ele queima que nem fogo. Estava muito quente na sala, as janelas fechadas, as persianas baixadas. Um ar pesado, parado, sufocante. Gotas de suor escorriam da minha testa e caíam nos meus olhos que ardiam. Eu sentia o cheiro de álcool nele e o fedor de suor enquanto ele bebia e falava. Ele não parava de falar. Eu não prestava muita atenção. Eu estava ouvindo uma mosca enorme zunindo entre a persiana e a janela. Ela estava presa e batia na vidraça. Tuc, tuc, tuc. E ele fazia perguntas sobre mim e Gabriel, como a gente se conheceu, há quanto tempo a gente estava junto, se a gente era feliz. Eu deduzi que se ele continuasse falando, eu teria mais chances de continuar viva. Por isso eu respondia as perguntas sobre mim, sobre Gabriel, sobre o meu trabalho. Falava de qualquer coisa que ele quisesse, só para ganhar tempo. Prestando atenção no relógio, ouvindo o tic-tac, e aí de repente já eram 10 horas. E depois 10h30. E nada de Gabriel chegar. Então ele disse, ele está atrasado, talvez não venha. E eu falei que ele vinha sim. E aí ele disse, bom, pelo menos eu estou aqui para fazer companhia a você. Até que o relógio deu 11 horas e ouvi um carro lá fora. O sujeito foi até a janela para espiar e falou, já não era sem tempo. O que aconteceu depois, contou Alicia, foi muito rápido. O homem a agarrou e girou a cadeira para deixá-la de costas para a porta. Disse que daria um tiro na cabeça de Gabriel se ela abrisse a boca para dizer uma palavra ou emitisse qualquer som. E desapareceu. Instantes depois, as luzes se apagaram e tudo ficou escuro. No hall de entrada, a porta se abriu e depois fechou. Alicia? Chamou Gabriel. Sem resposta, ele voltou a chamar. Entrou na sala de estar e a viu junto à lareira de costas. Por que você está aí no escuro? Perguntou Gabriel. Silêncio. Alicia? Alicia se esforçava para permanecer em silêncio. Ela queria gritar, mas seus olhos haviam se acostumado ao escuro e ela conseguia ver à sua frente, no canto da sala, a arma empunhada pelo homem reluzindo. Ele apontava para Gabriel. Alicia se mantinha em silêncio para protegê-lo. Alicia! Gabriel caminhou na direção dela. O que houve? No momento em que Gabriel estendeu a mão para tocá-la, o homem saltou do escuro. Alicia gritou, mas já era tarde, e Gabriel caiu no chão com o outro por cima. A arma foi erguida como se fosse um martelo e baixada na cabeça de Gabriel com um baque horrível. 1, 2, 3 vezes, e ele ficou lá inconsciente, sangrando. O homem o ergueu e o colocou sentado numa cadeira, amarrando-o com o mesmo fio. Gabriel voltou a si e começou a se agitar. Mas que merda! O que foi? O sujeito ergueu a arma e a apontou para Gabriel. Ouviu-se um tiro, e outro e mais outro. Alicia começou a gritar. O homem continuou atirando. Atingiu Gabriel na cabeça 6 vezes e jogou a arma no chão. Ele saiu sem dizer uma palavra. Capítulo 15. Aí está. Alicia Berenson não matou o marido. Um estranho invadiu o lar do casal e, num ato de crueldade aparentemente gratuito, matou Gabriel e desapareceu na noite. Alicia era totalmente inocente. Isso se você acreditar na história dela, mas eu não acreditei, nem um pouco.
Sem falar das evidentes incoerências e imprecisões, como o fato de Gabriel não ter levado 6 tiros, mais 5, pois uma das balas foi parar no teto. Alicia tampouco foi encontrada amarrada a uma cadeira, mas de pé no meio da sala depois de cortar os pulsos. Na nossa conversa, Alicia não disse que o homem a havia desamarrado, nem explicou por que, desde o início, não contou à polícia essa versão dos fatos. Não, eu sabia que ela estava mentindo. Fiquei irritado por ela ter mentido assim tão descaradamente e sem motivo na minha cara. Por um segundo, fiquei me perguntando se não estaria me testando, para ver se eu engolia a história. Nesse caso, eu não deixaria transparecer nada. Fiquei lá sentado em silêncio. Contrariando seus hábitos, Alicia falou primeiro. Estou cansada, quero parar. Fiz que sim, não podia objetar. A gente continua amanhã, disse ela. Ainda tem mais coisas para contar? Sim, uma última coisa. Muito bem, amanhã. Yuri estava esperando no corredor, acompanhou Alice até o quarto e eu fui para a minha sala. Como já disse, há anos costumo transcrever as sessões assim que acabam. A capacidade de registrar com precisão o que foi dito nos 50 minutos anteriores é de fundamental importância para um terapeuta. Caso contrário, muitos detalhes são esquecidos e o imediatismo das emoções é perdido. Me sentei à mesa e comecei a anotar o mais rápido possível tudo o que havíamos dito. Quando acabei, percorri os corredores agarrado às minhas anotações. Bati à porta de Diomedes. Como não houve resposta, bati de novo. Nada. Abri uma fresta na porta e lá estava Diomedes, em sono profundo, no seu sofá estreito. Professor? E outra vez mais alto. Professor Diomedes? Ele acordou num sobressalto e rapidamente se sentou. Piscava para mim. O que foi? O que houve? A gente precisa conversar. É melhor eu voltar depois? Diomedes franziu a testa, fazendo que não com a cabeça. Eu estava fazendo a cesta. Eu sempre faço isso depois do almoço. Me ajuda a aguentar a tarde. E vai se tornando uma necessidade com a idade. Bocejando, ele se levantou. Entre, Theo. Sente-se. Pela sua cara é importante. Acho que sim, é sim. Alicia? Assenti. Me sentei em frente à mesa dele. Diomedes se sentou do outro lado. Seu cabelo estava levantado de um dos lados. E ele parecia não estar totalmente acordado. Tem certeza de que não é melhor eu voltar depois? Diomedes assinou negativamente com a cabeça. Pegou uma jarra para se servir de um copo de água. Agora estou acordado. Prossiga. O que houve? Estive conversando com Alicia. Eu preciso de supervisão. Diomedes fez que sim. Parecia mais acordado a cada segundo e mais interessado. Continue. Comecei a ler as minhas anotações. Mostrei para ele a sessão inteira. Repeti as palavras dela com o máximo de exatidão possível, reproduzindo a história que tinha ouvido. O homem que a espionava entrando na casa, fazendo-a prisioneira, atirando e matando Gabriel. Quando terminei, houve uma longa pausa. A expressão de Diomedes não deixava transparecer muita coisa. Ele pegou uma caixa de charutos na gaveta, apanhou uma pequena guilhotina de prata, enfiou nela a ponta de um charuto e a cortou. Vamos começar pela contratransparência. Me fale da sua experiência emocional. Comece do começo. Enquanto ela contava a história, que sentimentos surgiam? Refleti por um instante. Eu estava empolgado, eu acho, e ansioso, com medo. Medo? Medo seu ou dela? Acho que dos dois. E medo do quê? Não sei muito bem. Medo de fracassar, talvez? Estou arriscando muito nisso, como você sabe. Diomedes fez que sim. E o que mais? Frustração também. Muitas vezes eu me sinto frustrado nas nossas sessões. E com raiva? Sim, acho que sim. Você se sente como um pai frustrado lidando com uma filha problemática? Sim, eu quero ajudar a Alicia, mas não sei se ela quer ser ajudada. Ele fez que sim. Vamos ficar com o sentimento de raiva. Fale mais disso. Como se manifesta? Hesitei. Bom, muitas vezes eu acabo a sessão com uma dor de cabeça fortíssima. Diomedes assentiu. Sim, exatamente. A coisa tem que sair de um jeito ou de outro. Um estagiário que não fique ansioso vai acabar doente. Quem foi que disse isso?
Não sei, dei de ombros. Eu estou doente e ansioso. Diomedes sorriu. Mas você também não é mais um estagiário, embora esses sentimentos nunca desapareçam por completo. Ele pegou o charuto. Vamos lá fora fumar. Fomos para a escada de incêndio. Diomedes deu algumas baforadas no charuto refletindo, e acabou chegando a uma conclusão. Você sabe, ela está mentindo. Sobre o homem ter matado Gabriel, também achei. Não só isso. O que então? A coisa toda, essa baboseira toda, eu não acredito numa só palavra. Devo ter parecido bastante surpreso. Eu imaginei que ele não daria crédito mesmo a certos elementos da história de Alicia, mas não esperava que rejeitasse o pacote completo. Você não acredita na história sobre o homem? Não, não acredito. Eu não acredito nem que esse homem exista. É uma fantasia, do começo ao fim. Como você tem tanta certeza disso? Diomedes abriu um sorriso estranho. Podemos dizer que é minha intuição. Anos de experiência profissional com fantasistas. Tentei interrompê-lo, mas ele se antecipou com um gesto da mão. Naturalmente, não espero que concorde, Theo. Você foi fundo com Alice e seus sentimentos estão misturados aos dela, feito um novelo de lã. É esse o objetivo de uma supervisão como essa. Ajudá-lo a desembaraçar os fios para ver o que é seu e o que é dela. E quando conseguir distância e clareza, desconfio que vai se sentir bem diferente sobre sua experiência com Alicia Berenson. Não sei se estou entendendo. Bom, para ser franco, receio que ela esteja representando um papel para você, manipulando você. E acho que é uma performance moldada especificamente para apelar para os seus instintos cavalheirescos e, digamos, românticos. Desde o início ficou claro para mim que você pretendia salvá-la, e tenho certeza de que isso era óbvio para Alicia também, daí a sedução. Você está parecendo Christian. Ela não me seduziu. Sou perfeitamente capaz de resistir às projeções sexuais de um paciente. Não me subestime, professor. É ela que não deve ser subestimada. Alice está executando uma excelente performance. Diomedes fez que não com a cabeça, olhando para as nuvens cinzentas. A mulher vulnerável que está sendo atacada sozinha, precisando de proteção. Alicia se coloca numa posição de vítima e aponta esse homem misterioso como vilão. Mas, na verdade, Alicia e o homem são uma mesma e única pessoa. Ela matou Gabriel. É culpada. E ainda se recusa a aceitar essa culpa. E assim ela se divide, se distancia, fantasia. Alicia se torna a vítima inocente e você é seu protetor. E ao entrar na onda dessa fantasia, você está permitindo que ela fuja de toda a responsabilidade. Discordo. Não acho que ela esteja mentindo, pelo menos não conscientemente. Na pior das hipóteses, Alice acredita na própria história. Sim, acredita. A Alice está sendo atacada, mas pela própria psique, e não pelo mundo exterior. Eu sabia que isso não era verdade, mas não fazia sentido continuar discutindo. Apaguei meu cigarro. Como você acha que eu devo proceder agora? Você precisa forçar Alice a enfrentar a verdade. Só assim ela vai ter alguma esperança de recuperação. Você precisa recusar essa história veementemente. Desafie Alicia. Exija que ela conte a verdade. E você acha que ela vai contar? Ele encolheu os ombros. Isso... E deu uma longa tragada no charuto. Ninguém tem como saber. Muito bem, vou falar com ela amanhã. Vou confrontar Alicia. Parecendo meio desconfortável, Diomedes abriu a boca como se fosse acrescentar algo, mas mudou de ideia, indicando que estava de acordo e apagou o charuto com um ar determinado. Amanhã. Capítulo 16. Depois do trabalho, voltei a seguir Kate até o parque. Naturalmente, o amante estava esperando no mesmo lugar onde haviam se encontrado da última vez. Os dois se beijaram e se agarraram feito adolescentes. Kate olhou na minha direção e por um segundo achei que tinha me visto, mas não viu. Ela só tinha olhos para ele. Dessa vez tentei vê-lo melhor, mas não consegui ver o rosto direito, embora alguma coisa em seu porte me fosse familiar. Eu tinha a sensação de já tê-lo visto antes em algum lugar. Eles caminharam em direção a Camden e entraram no pub, o Rose and the Crow, que parecia um tanto decadente. Esperei no café em frente.
Cerca de 1 hora depois, os dois saíram. Kate não parava de se esfregar nele, beijando. Os dois se beijaram por algum tempo na rua. Eu observava, meu estômago se revirando, queimando de ódio. Até que ela se despediu e eles se afastaram. Kate começou a andar, o sujeito se virou e seguiu na direção oposta. Não segui Kate. Fui atrás dele. O sujeito ficou esperando num ponto de ônibus. Fiquei atrás dele, olhava para suas costas, para seus ombros. Me imaginava dando um empurrão nele, jogando na frente do ônibus. Mas não fiz isso. Ele entrou no ônibus e eu também. Achei que ia direto para casa, mas não. Ele fez 2 baldeações. Eu o segui a certa distância. Ele foi para West End, onde desapareceu num depósito durante meia hora. Depois outra viagem e outro ônibus. Fez algumas ligações falando em voz baixa e dando risada com frequência. Eu me perguntava se estaria falando com Kate. Me sentia cada vez mais frustrado e desanimado, mas eu também era teimoso e me recusava a desistir. Até que por fim ele foi para casa, depois de saltar do ônibus e entrar numa rua tranquila e arborizada. Continuava falando ao celular. Eu o segui mantendo distância. A rua estava deserta. Se ele se virasse, iria me ver, mas não o fez. Passei por uma casa com um jardim de pedras e suculentas. Agi sem pensar, parecia que meu corpo se movia por conta própria. Meu braço passou por cima do muro baixo e pegou uma pedra no jardim. Senti o peso dela nas mãos. Minhas mãos sabiam o que fazer. Tinham decidido matá-lo, abrir o crânio daquele canalha filho da puta. Entrei na onda em transe completamente transtornado, me esgueirando atrás dele, conquistando o terreno silenciosamente e me aproximando. Não demorou e estava bem perto. Ergui a pedra, me preparando para baixá-la com toda a força. Ia derrubá-lo no chão e esmagar seu cérebro. Estava muito perto. Se ele não estivesse mais falando ao celular, teria me ouvido. Agora. Ergui a pedra e... Logo atrás de mim à esquerda, a porta de uma casa foi aberta. De repente, um burburinho de conversa. Obrigados e até logo, em voz alta, pessoas saindo da casa. Fiquei paralisado. À minha frente, o amante de Kate parou e olhou na direção do barulho. Eu me escondi atrás de uma árvore. Ele não me viu. Voltou a caminhar, mas eu não o segui. A interrupção tinha acabado com o meu devaneio. A pedra caiu da minha mão e bateu no chão. Fiquei observando de trás da árvore. Ele caminhou até a entrada de uma casa, destrancou a porta e entrou. Segundos depois, a luz da cozinha foi acesa. Ele estava de pé de perfil, um pouco afastado da janela. Da rua dava para ver apenas metade do cômodo. Ele falava com alguém que eu não conseguia ver. Enquanto conversavam, ele abriu uma garrafa de vinho. Os dois se sentaram para comer. Então pude ver de relance sua companhia. Era uma mulher. Seria sua esposa? Não dava para vê-la muito bem. Ele a abraçou e a beijou. Então eu não era o único que estava sendo traído. Ele tinha voltado para casa depois de beijar a minha esposa e comeu a refeição que essa mulher havia preparado para ele, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que não podia deixar por isso mesmo. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Apesar das minhas fantasias homicidas, eu não era um assassino, não podia matá-lo. Teria que pensar em algo mais inteligente. Capítulo 17. Eu pretendia resolver as coisas com Alicia logo cedo de manhã. Ia obrigá-la a reconhecer que tinha mentido sobre o assassinato de Gabriel e forçá-la a encarar a verdade. Infelizmente, não tive a oportunidade de fazer nada disso. Yuri esperava por mim na recepção. Theo, eu preciso falar com você. O que foi? Olhei melhor para ele. O rosto parecia ter envelhecido da noite para o dia, como se tivesse encolhido, pálido, sem energia. Algo muito ruim tinha acontecido. Houve um acidente. Alicia, ela tomou uma overdose. O quê? Ela... Yuri fez que não com a cabeça. Ela está viva, mas... Graças a Deus. Mas está em coma. Não parece nada bem. Onde ela está? Yuri me conduziu por uma série de corredores trancados até a ala de cuidados intensivos. Alice estava num quarto particular, ligado a uma máquina de eletrocardiograma e a um ventilador pulmonar. Seus olhos estavam fechados.
Christian estava no quarto com outra médica. Ele parecia pálido em contraste com a médica da emergência, que estava bastante bronzeada. Evidentemente tinha acabado de voltar das férias, mas não parecia nada revigorada. Parecia exausta. Como ela está? Perguntei. A médica balançou a cabeça. Nada bem. Tivemos que colocá-la em coma induzido. Ela teve uma parada respiratória. O que ela tomou? Algum opioide, provavelmente hidrocodona. Yuri fez que sim. Tinha um vidro de comprimidos vazio na mesa do quarto dela. Quem encontrou Alicia? Eu, respondeu ele. Ela estava no chão perto da cama. Parecia que não estava respirando. Na hora achei que estava morta. E como ela pode ter conseguido os comprimidos? Yuri olhou para Christian, que deu de ombros. Todo mundo sabe que o tráfico rola solto pelos corredores. E Elif é a fornecedora, comentei. Christian concordou. Sim, também acho. Indira entrou, parecia à beira das lágrimas. Ficou ao lado de Alicia, observando-a por um instante. Isso vai ter um efeito péssimo nas outras. Os pacientes sempre regridem meses quando uma coisa assim acontece. Ela se sentou, pegou a mão de Alice e acariciou. Eu observava o ventilador pulmonar subindo e descendo. Houve um momento de silêncio. A culpa é minha, falei. Indira acenou negativamente com a cabeça. A culpa não é sua, Theo. Eu devia ter cuidado melhor dela. Você fez o melhor possível. Você conseguiu ajudar Alicia, o que ninguém tinha conseguido. Alguém já contou a Diomedes? Christian balançou a cabeça. Ainda não descobrimos onde ele está. Tentaram no celular? E no telefone de casa também, tentei algumas vezes. Yuri franziu a testa. Mas eu vi o professor Diomedes mais cedo. Ele estava aqui. Estava? Sim, hoje cedo. Ele estava na outra ponta do corredor e parecia com pressa. Pelo menos acho que era ele. Estranho. Bom, ele deve ter ido para casa. Tente de novo, por favor. Yuri assentiu. Estava com um ar meio distante, confuso, perdido. Parecia ter reagido muito mal à situação. Fiquei com pena dele. O pager de Christian tocou, assustando-o, e ele logo saiu do quarto, seguido por Yuri e a médica. Hesitando, Indira disse em voz baixa. Gostaria de ficar um momento sozinho com Alicia? Fiz que sim, sem coragem de falar. Indira se levantou e apertou meu ombro por um segundo, então se retirou. Alice e eu ficamos sozinhos. Eu me sentei ao lado da cama, peguei o braço dela. Havia um catéter no dorso da mão. Segurei-a com delicadeza, acariciando a palma e o punho. Passava o dedo em seu pulso, sentindo as veias sob a pele, as cicatrizes salientes das tentativas de suicídio. Então era isso, ia acabar assim. Alice em silêncio outra vez, e agora o silêncio duraria para sempre. Eu me perguntava o que Diomedes diria. Conseguia imaginar o que Christian diria a ele. Daria um jeito de botar a culpa em mim, dizendo que as emoções que provoquei na terapia foram demais para Alicia, que ela recorreu à hidrocodona para se acalmar e se medicar. A overdose podia ter sido acidental, diria Diomedes, mas o comportamento de Alice era suicida e pronto. Mas não era só isso. Uma coisa passou despercebida. Algo significativo, algo que ninguém havia notado, nem mesmo Yuri, ao encontrar Alicia inconsciente perto da cama. Sim, havia um vidro de comprimidos vazio na mesa e 2 deles no chão, de modo que naturalmente se presumia que ela havia tomado uma overdose. Mas ali, sob o meu dedo, no punho de Alicia, havia contusões e uma pequena marca que contavam uma história muito diferente. Uma picada na veia. Um minúsculo furo deixado por uma agulha hipodérmica, revelando a verdade. Alicia não engoliu um vidro de comprimidos num gesto suicida. O que houve foi que injetaram nela uma dose cavalar de morfina. Não foi uma overdose. Foi uma tentativa de assassinato. Capítulo 18. Diomedes apareceu meia hora depois, estivera numa reunião com a fundação, explicou, e depois ficou preso no metrô por causa de um defeito na sinalização. Pediu a Yuri que fosse me buscar. Yuri me encontrou na minha sala. O professor Diomedes chegou. Ele está com Stephanie. Estão esperando você. Obrigado, já vou. Fui para a sala de Diomedes esperando o pior. Seria necessário encontrar um bode expiatório. Eu já tinha visto isso acontecer em Broadmoor, em casos de suicídio.
O membro da equipe que fosse mais próximo da vítima era responsabilizado, fosse terapeuta, médico ou enfermeiro. A essa altura, Stephanie, sem dúvida, já estava pedindo a minha cabeça. Bati a porta e entrei. Stephanie e Diomedes estavam de pé, cada um de um lado da mesa. A julgar pela tensão naquele silêncio, eu havia interrompido uma discussão. Diomedes falou primeiro. Estava claramente agitado, gesticulando muito. Uma coisa terrível, terrível mesmo, e não poderia ter acontecido em pior momento. Agora a Fundação tem a desculpa perfeita para fechar isso aqui. Não acho que a Fundação seja a principal preocupação. Interveio Stephanie. A segurança das pacientes vem em primeiro lugar. A gente precisa descobrir o que aconteceu exatamente. E se virou para mim. Indira disse que você suspeita que Elif esteja traficando drogas. Foi assim que Alicia conseguiu a hidrocodona? Hesitei. Bem, não tenho nenhuma prova. Ouvi algumas enfermeiras falando disso. Mas na verdade tem outra coisa que vocês precisam saber. Stephanie me interrompeu, meneando a cabeça. Nós sabemos o que aconteceu. Não foi Elif. Não? Christian estava passando por acaso pelo posto de enfermagem e viu que o armário de remédios tinha sido deixado aberto. Não havia ninguém no local. Yuri tinha deixado o armário destrancado. Qualquer um podia ter entrado e pegado o que quisesse. E Christian viu Alicia rondando por lá. Na hora ficou se perguntando o que ela estava fazendo. E agora está explicado. Que bom que Christian estava lá e viu tudo isso. Eu falava num tom sarcástico, mas Stephanie preferiu se fazer de desentendida. Mas não é só Christian que tem notado o descuido de Yuri. Muitas vezes eu percebo que ele é desleixado demais com a segurança. Muito amiguinho dos pacientes. Muito preocupado em ser popular. Até me surpreende que uma coisa dessas não tenha acontecido antes. Entendo. Eu entendia mesmo. Agora entendia por que Stephanie estava sendo cordial comigo. Aparentemente eu tinha livrado a minha cara. Ela havia escolhido Yuri como bode expiatório. Mas Yuri parece sempre tão cuidadoso, comentei, olhando para Diomedes, me perguntando se ele interviria. Eu realmente não acho... Diomedes deu de ombro. Minha opinião é de que Alice sempre foi altamente suicida. Como sabemos, quando alguém quer morrer, por mais que se tente proteger, muitas vezes é impossível evitar. E não é essa a nossa função? Soltou Stephanie. Evitar isso? Não. Diomedes fez que não com a cabeça. Nossa função é contribuir para a cura deles. Mas não somos Deus. Não temos poder sobre a vida e a morte. Alicia Berenson queria morrer. E em algum momento ela ia conseguir. Ou pelo menos quase conseguir. Hesitei, era agora ou nunca. Não tenho tanta certeza assim. Intervim. Não acho que tenha sido uma tentativa de suicídio. Você acha que foi um acidente? Não, não acho que tenha sido um acidente. Intrigado, Diomedes olhou para mim. O que você está querendo dizer, Theo? Qual é a alternativa? Bom, para começo de conversa, não acredito que Yuri tenha dado os remédios para Alicia. O que significa que Christian se enganou? Não, Christian está mentindo. Diomedes e Stephanie me olharam chocados e prossegui antes que conseguissem recobrar a palavra. Contei rapidamente tudo o que havia lido no diário de Alicia, que Christian havia atendido em particular antes do assassinato de Gabriel, que ela era uma das várias pacientes particulares que lhe atendia extraoficialmente e que ele não só não tinha se apresentado para depor no julgamento, como fingira não conhecer Alicia ao ser admitido no Grove. Não é uma surpresa que ele se mostrasse tão contrário a qualquer tentativa de fazer com que ela voltasse a falar, concluí. Se Alicia falasse, ela poderia expor quem ele era. Stephanie me encara com os olhos vidrados. Mas o que você está querendo dizer? Você não pode estar sugerindo que... Sim, eu estou sugerindo isso mesmo. Não foi uma overdose. Foi uma tentativa de assassinato. Onde está o diário de Alicia? Perguntou Diomedes. Está com você? Acenei negativamente com a cabeça. Não, não está mais. Eu devolvi para ela. Deve estar no quarto dela. Então vamos buscar. Diomedes se virou para Stephanie. Mas primeiro, acho que temos que chamar a polícia, não acha? Capítulo 19. Depois disso, as coisas transcorreram rápido. Havia policiais por toda parte no Grove fazendo perguntas, tirando fotos, isolando o ateliê e o quarto de Alicia. A investigação era comandada pelo inspetor-chefe Steven Allen,
Um sujeito corpulento, careca, com grandes óculos de leitura que distorciam seus olhos e o ampliavam, fazendo-os parecer enormes, saltando das órbitas de tanta atenção e curiosidade. Allen ouviu um real interesse em minha história. Contei tudo o que tinha dito a Diomedes e lhe mostrei as minhas anotações da supervisão. Muito obrigado mesmo, Sr. Faber. Pode me chamar de Theo. Gostaria que prestasse um depoimento oficial, por favor, e vou voltar a falar com o senhor no devido tempo. Sim, com certeza. O inspetor Allen tinha requisitado a sala de Diomedes. Ele me acompanhou até a porta. Depois de prestar meu depoimento a um assistente, fiquei pelo corredor esperando. Não demorou e Christian foi levado até a porta por um policial. Parecia constrangido, assustado e culpado. Fiquei satisfeito por saber que ele logo seria oficialmente acusado. Agora não havia mais nada a fazer, só esperar. Quando estava saindo do Groove, passei pelo aquário. Olhei de relance lá para dentro e fiquei estarrecido com o que vi. Elif estava recebendo drogas de Yuri, que embolsava dinheiro. Enquanto ela saía, me encarou com seu único olho, um olhar de desprezo e ódio. Elif, chamei. Vai se foder. Ela continuou andando e desapareceu numa curva. Yuri saiu do aquário. Assim que me viu, ficou boquiaberto. Começou a gaguejar, surpreso. Eu não vi que você estava aí. Claro que não. Elif esqueceu a medicação dela. Eu estava entregando. Sei. Então Yuri estava traficando e abastecendo Elif. Eu me perguntava o que mais ele andava aprontando. Talvez tivesse me precipitado ao defendê-lo com tanta convicção diante de Stephanie. Era melhor ficar de olho nele. Queria perguntar uma coisa a você, disse ele, afastando-se comigo do aquário. O que a gente faz com o Sr. Martin? Como assim? Olhei para Yuri surpreso. Você está falando de Jean Félix Martin? O que houve com ele? Ele está aqui faz horas. Veio visitar Alice hoje de manhã e está esperando aqui desde então. O quê? Por que você não me avisou? Você está me dizendo que ele está aqui esse tempo todo? Foi mal. Isso me fugiu à cabeça completamente com tudo o que aconteceu. Ele está na sala de espera. Entendo. Bem, é melhor eu ir lá falar com ele. Corri escada abaixo até a recepção, pensando no que tinha acabado de ouvir. O Jean Félix estaria fazendo ali. Eu me perguntava o que ele poderia querer, o que significava aquilo. Entrei na sala de espera e olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Capítulo 20. Saí do Groove e acendi um cigarro. Uma voz masculina chamou meu nome. Olhei esperando que fosse Jean Félix, mas não era. Era Max Berenson. Ele estava saindo de um carro e vinha em minha direção. Que merda é essa? Gritou ele. O que aconteceu? Seu rosto estava vermelho e retorcido de raiva. Acabaram de me ligar falando de Alicia. O que aconteceu com ela? Recuei um passo. Por favor, se acalme, Sr. Berenson. Me acalmar? Minha cunhada está aí em coma por causa da porra da sua negligência. Max estava de punho fechado e o ergueu. Achei que ia me dar um soco, mas foi interrompido por Tânia. Ela se aproximou apressada com tanta raiva quanto Max, mais raiva dele e não de mim. Para, Max, pelo amor de Deus. Quer piorar ainda mais as coisas? Não é culpa do Theo. Max a ignorou e se voltou para mim. Seus olhos estavam furiosos. Alice estava sob seus cuidados, gritou. Como foi que você deixou isso acontecer? Como? Seus olhos se encheram de lágrimas de raiva. Ele não se esforçava nem um pouco para disfarçar as emoções, e ficou ali chorando. Olhei para Tânia. É claro que ela sabia dos sentimentos dele por Alicia. Tânia estava consternada e exausta. Sem dizer mais nada, virou-se e voltou para o carro. Eu queria me afastar de Max o mais rápido possível. Continuei andando. E ele continuou gritando insultos. Achei que ia me seguir, mas não. Estava plantado no mesmo lugar, um homem devastado, me chamando, gritando de forma patética. Você é o responsável. Minha pobre Alicia, minha menina, minha pobre Alicia. Você vai pagar por isso, está me ouvindo? Max continuou gritando, mas eu o ignorei. Logo sua voz desapareceu no silêncio. Eu estava sozinho. Continuei andando. Capítulo 21. Voltei à casa do amante de Kate. Fiquei em frente a ela 1 hora observando.
até que a porta se abriu e ele saiu. Aonde estaria indo? Encontrar Kate? Hesitei, mas decidi não segui-lo. Preferi ficar vigiando a casa. Observei sua esposa pela janela. Isso me trouxe a certeza de que precisava fazer algo para ajudá-la. Ela era eu e eu era ela. Duas vítimas inocentes, enganadas e traídas. Ela acreditava que aquele homem a amava, mas não era verdade. Talvez eu estivesse errado ao presumir que ela não sabia nada do caso. Talvez soubesse. Talvez estivesse em um relacionamento aberto e ela também fosse promíscua. Mas alguma coisa me dizia que não era o caso. Ela parecia inocente, como também havia sido o meu caso um dia. Era meu dever levar a verdade a ela. Eu poderia revelar a verdade sobre o homem com quem vivia, em cuja cama dormia. Não tinha escolha. Eu precisava ajudá-la. Nos dias subsequentes, continuei voltando lá. Numa dessas vezes, ela saiu de casa para dar uma caminhada. Eu a segui mantendo distância. Queria evitar que me visse em algum momento, mas ainda que ela me visse, eu não passava de um estranho, por enquanto. Acabei me afastando e fui comprar algumas coisas, mas voltei. Fiquei do outro lado da rua observando a casa, voltei a vê-la de pé perto da janela. Eu não tinha nenhum plano, só uma ideia vaga e incipiente do que precisava fazer. Como um artista inexperiente, eu sabia o resultado que desejava, sem saber exatamente como chegar até ele. Esperei um pouco e então fui até a casa. Tentei abrir o portão, estava destrancado. Ele se abriu e eu entrei no jardim. Senti uma súbita descarga de adrenalina, aquela emoção ilícita de invadir a propriedade alheia. Até que vi a porta dos fundos se abrir. Procurei um lugar para me esconder. Vi que havia um pequeno chalé do outro lado do gramado. Saí correndo sem fazer barulho e entrei nele. Fiquei lá por um segundo prendendo a respiração, o coração batendo forte. Será que ela me viu? Ouvi seus passos se aproximando. Tarde demais para recuar. Levei a mão ao bolso de trás e peguei a balaclava preta que tinha comprado. Cobri a cabeça com ela. Calcei um par de luvas. Ela entrou, estava falando ao celular. Tudo bem, amor. A gente se vê às 8. Sim, também te amo. Ela finalizou a ligação e ligou o ventilador. Ficou na frente dele, os cabelos voando ao vento. Pegou um pincel e se aproximou de uma tela apoiada num cavalete. Estava de costas para mim, até que viu meu reflexo na janela. Acho que viu primeiro a minha faca. Se retesou e se virou lentamente. Seus olhos estavam arregalados de medo. Ficamos nos encarando em silêncio. Era a primeira vez que eu me via frente a frente com Alicia Benson. O resto, como dizem, é história.